Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre formulário, João. É isso mesmo. Vamos ver agora novos componentes, novos inputs, Isso. outros tipos, alguns que só existem no HTML5, por exemplo. Exatamente. Bom, nós já vimos o Bootstrap e vimos algumas coisas das classes. Vamos aproveitar algumas dessas classes para deixar o nosso formulário bonitinho. Mas nós vamos criar um arquivo novo chamado formulário.html. Então vamos aqui abrir o arquivo modelo.html. Vamos copiar ele. Aliás, a gente tem aquele bootstrap.html, né? Que já tem o Bootstrap. Então abre o seu arquivo bootstrap.html. Bootstrap.html. Abre ele aqui. Copia tudo. Ctrl C. Dá um Ctrl N e cola. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos só tirar esse botão aqui. E como o assunto desse vídeo é formulário, nós vamos ensinar as tags principais para formulário. Então, a primeira tag que nós já falamos, e vamos entrar em mais detalhes agora, é a tag form. A tag form, ela é responsável por dizer para o navegador que tudo que estiver dentro ou entre ela será enviado junto com esse formulário. Então, quando você faz o formulário de cadastro, por exemplo, ele vai enviar todo esse formulário no mesmo bloco. Então todas as informações, todos os campos precisam estar agrupados dentro dessa tag. Se, por exemplo, eu colocar um input aqui e colocar o input aqui fora, só para você ter uma ideia, um campo texto, então esse campo vai ser enviado para o formulário, esse aqui não. Então é importante você tomar cuidado, colocar tudo dentro da tag form. Vamos colocar uma div, já explicamos div, é uma divisão do seu site, e um label. O label ele permite você colocar uma descrição para aquele campo. Então vamos colocar aqui, ó, nome. E aqui nós vamos colocar o input type text, name, nome, id, nome. E aqui a gente vai colocar o nosso class, igual vimos ontem. Lembra do exemplo de ontem? Que todo input nós colocamos aqui, ó, o form control, que é para o próprio Bootstrap já deixar ele bonitinho. Então nós vamos colocar aqui, nesse novo arquivo, ó, form-control. Já salva ele com o nome de formulário.html. Então, ó, aqui nós temos um campo texto. E tem uma coisa legal, que é a primeira coisa que a gente já vai explicar agora, que é um atributo novo do HTML5 chamado required. O required, ele torna esse campo obrigatório, olha que espetáculo. Então ele já valida se o usuário preencheu ou não. Agora uma outra coisa legal também do HTML5 é o placeholder, que permite você colocar um texto sugestivo para o usuário. Então você coloca assim, ó, digite o seu nome. Então vamos testar? Vamos salvar o arquivo, abre a pastinha, botão direito aqui, formulário, abrir com Google Chrome. Então observe aqui, ó. Então já ficou bonitinho o campo, já acendeu e o placeholder apareceu aqui, ó, digite o seu nome. Assim que você pressiona alguma coisa, ele já some. Então nós vamos fazer mais alguns exemplos agora. Você vai selecionar essa div, só que na hora que você selecionar ela, segura o Shift aqui e a seta e traz até aqui depois do form, ó, só para ele pegar essa linha aqui. Isso. E nós vamos pressionar. Vamos aqui. Deixa eu ver. Ah, ele pega uma tecla de atalho, né? Nós vamos copiar então. Normalmente o Ctrl Shift dele já resolve. Mas como eu estou gravando na tela, o Ctrl Shift D é tecla de atalho para o software de gravação. Aqui a mesma coisa, você vai colocar aqui, ó, e-mail. E-mail. Agora uma coisa interessante aqui para você é o seguinte, ó. Você está vendo aqui onde estava aqui, ó, nome? Ó, nome aparece aqui e aparece aqui. Então você pode dar um duplo clique aqui nessa palavra, pressionar Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Ele seleciona as 4 ocorrências. Essa é uma dica do Sublime, tá? E aí você troca
em uma ele troca para as 4. Já vai facilitar muito para você. Aí você depois dá um ESC. Olha lá. Que espetáculo, né? E só aqui no label você corrige, coloca o E maiúsculo e o tracinho. Agora, uma outra coisa interessante é que quando a gente coloca input type e-mail e aqui no placeholder, né? Você já corrige aqui, ó. Você deixa um modelo de e-mail válido. Coloca assim, ó, seu@email.com.br. Quando você coloca o input type e-mail e tem o required, esse cara aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai obrigar que esse campo seja um e-mail válido. Vamos só testar isso aqui agora? Vamos colocar aqui então mais uma div e vamos colocar um button com type submit. É importante que para validar o type seja submit, porque se ele não for submit, então ele não valida. Outra coisa interessante, básico do HTML, embora está mudando muito isso no desenvolvimento, é que o formulário, o ideal é ele ter um método e ele ter um action. O que é o método e o que é o action? O método é como eu vou enviar o formulário. Se você colocar o método get, ele envia pela URL. Então os dados vão aparecer. Evite usar o método get, porque se você enviar senha, por exemplo, ela vai aparecer lá na URL do navegador. E post é um outro método que nós temos para enviar essa informação, só que os dados não aparecem. Essa aqui é aquela janelinha que já falamos do Sublime, só clicar cancelar. E o action é para onde vai. É aqui que o HTML entra em contato com o PHP, por exemplo, ou uma outra linguagem. Então aqui eu posso, por exemplo, colocar que vai para o arquivo form.php, um exemplo. Então, a linguagem de servidor, o PHP, vai receber esse formulário e vai validar. E aqui no input type, no button type submit, nós vamos colocar assim, ó, cadastrar, aqui embaixo. Salva, Ctrl S, vem no navegador e pressiona F5. Então olha que legal, ó. O botão não ficou bonitinho, né? Lembra como é que faz para deixar o botão bonitinho? Class, btn, espaço, btn, traço, primary. Agora salva. Agora faltou uma classe aqui da div, vamos colocar aqui, que é o form group, né? Vamos lá. Aqui na div faltou aqui, o João bem observou, então vamos abrir aqui o formulário. Uma dica, ó, aqui na div, o João bem observou, faltou a classe form group. Então você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui, ó, depois da palavra div, vai lá, clica aí, segura o Ctrl, clica depois da outra div, e dá um espaço e coloca assim, ó, class igual, abre aspas, form traço group. E aí a gente já tem o, ó lá, ele já coloca nos dois para você. Aí dá um ESC depois que ele já resolve. Vamos testar? Ó lá, então agora sim, ó, nome, e-mail. Quando eu clico cadastrar, olha lá, ele já valida para mim. Olha que espetáculo. Preenche o campo e depois se eu preencher aqui, ó, e ele fala preenche o e-mail. Aí se você preencher, ele já fala inclua um arroba no endereço, tá faltando um arroba e tal, e assim por diante. Aí ficou completo, hein, João? É isso mesmo. Vamos ver mais alguns tipos de inputs? Vamos lá. Nós temos? Então eu vou duplicar esse código aqui desse form group. Uhum. Adicionar data, pode ser? Pode ser. Vou colocar aqui nascimento, né? Uhum. Nascimento, vamos trocar e-mail aqui. Vou colocar nascimento. Uhum. Isso aqui a gente muda o type para date. E você vai ver que espetáculo. Antigamente, para a gente colocar um campo para data, a gente tinha que validar se o cara digita dia, mês e ano, né? E você precisava também colocar um plugin para você ter esse calendário aqui, ó. Porque o plugin tinha que saber passar os meses, saber que dia que é hoje, e o idioma aqui do calendário e outras coisas mais, né? Então agora você consegue fazer isso bem mais fácil, é só colocar um date. Você já tem o date picker, né? Isso. O seu calendáriozinho. E também tem alguns recursos aqui de teclado, que o usuário pode digitar o dia, ó, ele já passa para o mês, digita o mês, Ele já passa passa para o ano. Funciona as setas
do teclado também. Isso. Então olha que legal. Você É já muito legal. tem pronto alguns componentes novos, algumas entradas de texto novas. Isso, legal. Volta lá no seu código, vamos só dar uma melhorada legal aqui nesse calendário. Mais 2 novos atributos do HTML5. Então aqui a gente pode colocar uma data mínima para a qual ele pode colocar e uma data máxima. Então olha que espetáculo. Aqui, ó, você põe min igual, abre uma aspas, e aí você coloca 2016 /01/01. Um exemplo, né? Vamos salvar. Vamos dar um F5. Quando eu clico aqui, ó, no calendário, veja que ele já desabilitou para mim o campo de dezembro, embora ele, né, 31 é que está no padrão brasileiro, né? Então, aqui no seu código, vamos colocar um atributo novo aqui para validar o formulário. Vamos colocar aqui, ó, a data mínima do ano. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Olha que legal. Coloca assim, ó, min igual 2016-01-01. E aí, o padrão aí é ano, traço mês, traço dia, né? Isso. Na hora que você coloca aqui, olha o que acontece. Ele já desabilita o botão voltar, tá? Ele não deixa você voltar para o ano anterior. E assim como eu tenho o mínimo, eu também tenho o máximo. Então vamos supor que você está fazendo uma loja de comércio eletrônico, né? E você quer colocar, por exemplo, o período que ele pode colocar para receber o produto, né? Você vai colocar lá, selecione o dia que você quer receber. Você pode colocar uma data válida. Então eu vou colocar aqui até o dia 15 de janeiro, né? Ano, mês, 15. Então no mínimo dia 1º de janeiro, no máximo dia 15. Então eu vou até colocar o dia de hoje, né? Está gravando aqui ano, mês e dia. Vou colocar aqui, ó, dia 5. Salvou. Ó lá. Olha só que interessante, ele já travou o ano, janeiro, já travou o mês. E aí eu vou clicar aqui, olha que espetáculo, ó. Ele não vai deixar eu selecionar outra data que não seja essa que eu coloquei. Então até o dia 15, então 16 ele não deixa, ó, 22 não deixa, mas dia 15 ele deixa. Então são alguns controles de validação de formulário que ajudam bastante. Vamos fazer mais um outro vídeo só para colocar mais alguns controles de formulário? Vamos lá. Então vamos para o próximo vídeo.